Oi, Ju, boa tarde. Oi, tudo Agora bem? sim. Agora sim. Tudo bem? Tudo bem, Ju? E você, como é que tá? Tô bem, isolamento total, né? Pois é, mas que bom te ver, nem que seja aqui no virtual, né? Poder conversar um pouquinho. Sim, sim. Eu tô isolada desde janeiro, na verdade, né? Antes da pandemia. Tô Desde com uma janeiro, lesão. Ju? Por Sim, eu quê? tô com uma lesão no joelho, então eu tive que ficar afastada, né? Então, eu tô desde janeiro, tive que fazer uma cirurgia no joelho. Tô em recuperação. 6 meses. Isso, então antes de você estar em isolamento, eu já tô em isolamento antes. Meu Deus, Ju! E como é que você Sim. tá se sentindo tanto tempo assim em Não. casa? Não, tô melhor, agora eu estou bem, agora eu estou bem. É? Tá se sentindo bem? Ou tá Sim. já tendo chiliques? Não, não, já tive bastante chilique, agora já não tô tendo mais. A gente sempre tem. Tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? Então, Sim, acho que sim, a gente tem que. Volta a olhar para o lado bom, né? sim, Ah, Ju, verdade. que prazer estar aqui conversando com você, tá? Te agradeço muito, por ter aceitado o meu convite. Você é uma pessoa que eu admiro muito pelo trabalho de excelência que você faz e por essa luta, a luta por essa causa da mulher que você abraçou, né, com tanta força, né, e tanta dedicação. Então, para mim, eu me sinto muito honrada de estar aqui fazendo essa live com você. Nossa, obrigada. E vou pedir para você começar se apresentando, Ju. Conta um pouquinho para nós da sua Sim, história, quem é a Juliane, o sim. que você faz. Então, para mim é um prazer também receber o teu convite. Até eu já estava pensando em fazer uma live nesse sentido, com essa temática, né? Então você veio com o convite e achei perfeito e super válido, né? Que bom. Meu nome é Juliane Tavares, né? Tenho 40 anos, sou casada há 20 anos já, tenho dois filhos pequenininhos, maiores de 18, Nossa, nenhum pequeno, um 18 e a menina de 22, então não tenho mais crianças pequenas e gosto muito dos meus cachorros, tenho quatro cachorros, né? você mora em Então, casa, certamente. moro em casa, amo meus cachorros, então um pouquinho do meu pessoal, né, da Juliane, eu gosto muito disso tudo. Eu vou começar contando para vocês um pouco da minha história em relação à temática, que eu acho interessante, né, porque daí fica, mas como que surgiu, né, o que que foi? O que que acontece? Desde 2014, eu faço pesquisas nessa área de violência doméstica contra a mulher. Eu sou teóloga de formação, tá? E eu sou apaixonada por teologia e fui fazer a faculdade de teologia. E, e é muita leitura, né? Muita coisa para ler. E desde o primeiro semestre a gente foi instigado a muita leitura e procurar textos. Vamos lá, vou começar a história então, tá? Eu peguei um livro que se chama A Igreja Sem Voz, que é da teóloga Valéria Vilhena. Esse livro conta várias histórias dentro de uma casa-abrigo em São Paulo. Ela conseguiu entrar com autorização, é lógico, para fazer a pesquisa, e ela traz nesse livro muitas histórias das mulheres lá de dentro dessa casa-abrigo, que é uma casa que acolhe mulheres com risco de morte, certo? Uhum, E a uhum. maioria dessas mulheres eram cristãs que estavam dentro da casa-abrigo. E ela conta, e os relatos. E esse livro me chocou muito, tá? Me chocou muito. Os Entendi. relatos são muito fortes. E eu falei assim: não, eu tenho que ler mais sobre o assunto, porque é muito chocante. O primeiro Uhum. impacto que você tem é você fica muito assustado. Então, o que que aconteceu? Eu li e falei: não, eu vou pesquisar. E eu fui pesquisar a fundo sobre o assunto, desde os livros mais clássicos, né, sobre feminismo, sobre as mulheres, e fiz o meu trabalho. Pensa, os meus professores e a minha orientadora ficaram loucos, né? O meu Aham. trabalho, teologia, suas contribuições na questão da violência contra a mulher, tá? Logo depois que eu terminei, já terminando a faculdade, apresentando a pesquisa, eu encontrei uma outra teóloga aqui em Joinville. O nome dela é Vera. E ela trabalhava em Joinville, na igreja luterana. Aham. Agora ela mora em Florianópolis.
E ela tinha um trabalho, ela começou a fazer um trabalho aqui em Joinville, junto com o Fórum das Mulheres de Joinville, que é um coletivo de mulheres vinculado ao Centro de Direitos Humanos, tá? E eu conversando com ela numa palestra que ela deu, ela falou assim, não, Juliane, vamos comigo, vem comigo, vamos fazer, porque eu tenho um projeto muito legal que é o Nem Tão Docilar. E a gente vai, eu vou lá te apresentar o coletivo, o Fórum de Mulheres. Tá bom o áudio? Eu tô te ouvindo bem. Tá. E a gente foi, e eu fui com ela, e fiquei andando com ela nesses projetos. O Nem Tão Docilar é um projeto maravilhoso, que até eu queria trazer o ano passado, mas devido aos custos não deu, queria trazer novamente. E o Fórum de Mulheres de Joinville estava se reestruturando, porque né, não estava se encontrando mais, tinha dado uma pausa. E eu conheci mulheres maravilhosas ali, a Vera, a Lisete, uma outra pessoa também, que ela tinha aquele trabalho que era no centro de Joinville, que acolhia mulheres vítimas de violência, que era a escrava Anastácia. Tinha um trabalho ali no centro de Joinville, tá? Ela também. E esse projeto Nem Tão Docilar foi dado capacitação. Então, a gente ia em todos os bairros, tá? Ela dava capacitação para os CREAS, para os CRAS, para todos os profissionais, para a população, e foi muito legal. Então, o que acontece? Eu saí de uma linha de pesquisa e disse, nossa, eu tenho que conhecer os movimentos sociais, eu tenho que conhecer essas mulheres, eu tenho que conhecer essa população e tenho que ver quais são suas histórias. Nessa minha pesquisa, eu vou desde as caças bruxas, tá? Que foram milhares de mulheres mortas, tá? Até a... A caça às bruxas, ela foi mais ou menos em que ano, Ju? Ano 200, 300? Quando que aconteceu Não. essa caça? Então, eu já vou resgatar aqui a data e já vou te passar, tá? Então, eu vou, desde o descobrimento, eu resgato esses detalhes, né, do descobrimento dos portugueses abusando das indígenas, né, que estavam no nosso país, desde da violência sexual na Segunda Guerra Mundial contra as mulheres judias. Eu entro assim num imenso, assim, onde a gente diz assim, meu Deus, o que aconteceu com nós mulheres, né? Por que tanta violência contra nós mulheres? E eu entro na parte da estética, entro na parte e vou entrando em vários assuntos. Depois dessa minha ida com a teóloga Vera aqui em Joinville, com o projeto Nem Tão Docilar, eu vou e faço uma pesquisa para a criação de um OPM, que é um Organismo de Políticas para as Mulheres, junto com o Instituto Federal aqui de Araquari, junto com duas professoras e um coletivo de mulheres da ONG que eu participo aqui na região. Tá? Então, a gente criou um documento, fizemos uma pesquisa, ligamos para todas as cidades, todas as prefeituras, verificamos todas as informações, o que era certo, o que não era, o que tinha, o que não tinha, né? E fizemos um documento para entregar aqui para a região de Araquari, no município, para a criação de uma OPM. Então, nós firmamos um documento, uma pesquisa bem fundamentada também. Depois disso, eu fiz uma especialização também na área de teologia e fui para a cultura da paz. Também na mesma linha, né? Seguindo, assim, uma cultura da paz, um possível caminho, linkando dois autores, né? Para ver se a gente consegue aí melhorar esse mundo. Eu sou bem utópica, tá? Eu gosto de sonhar que tudo vai mudar, que todo mundo vai ser feliz e que todo mundo vai se e que todo mundo vai se resolver, tá? Tem e a gente vai cuidar. Vai realizar, né? Tem que sonhar, senão não consegue Tem que realizar, sonhar. né, Ju? Claro. E agora, o ano passado, eu fiz uma pesquisa, que agora eu estou fazendo psicologia também, na gravidez na adolescência e sua contribuição para o sofrimento psíquico, tá? Então, sempre nessa temática da mulher, tentando descobrir, né? E o que a gente pode fazer, tá? O que eu preciso contar para você um pouco da contribuição da minha história? Por quê? Porque isso foi muito libertador para mim, tá? E é por isso que eu luto muito pelas causas das mulheres. Porque a educação é algo que liberta as mulheres, Fran. Porque a partir do momento que eu comecei a ler, a pesquisar, a entender, eu tirei muitos preconceitos que eu tinha, tá? Muitos preconceitos.
E eu comecei a olhar e comecei a ver que essa violência é tão naturalizada, que eu já tinha passado por várias coisas, minha família já tinha passado por várias coisas, e eu não entendia isso como violência, tá? Entendi. Isso é libertador, é libertador, tá? Então, o que que acontece? A minha mãe, ela sofreu muito na questão do divórcio, tá? Então, ela teve um casamento e o meu pai se separou, né? Na época, se separaram, só que não tinha divórcio. Uhum, A mulher ficava vinculada ao marido, mesmo ele não estando com ela, uhum, né? Sem uhum. auxílio, sem nada. E ela sofreu muitos preconceitos por estar, né, divorciada. Ela carregou o nome do marido 20 anos, pra você ter uma Nossa, ideia. Você meu Deus, entende? Você meu está Deus. entendendo a luta? E como era uma cidade pequena, eu lembro que ela não podia ir, ela era católica, é católica ainda. Ela não ia na igreja, ela ia só durante a semana, tá? Porque ela era julgada. Porque ela era divorciada, ela era abandonada, né? Vamos Uhum. dizer, para a Peraí, sociedade. só um minutinho. Encosta a porta. Obrigada, Fê, por causa do barulho lá. Desculpa, Ju, só pedi Né? para encostar a porta que estava vindo um Sim, barulho aqui de fora. Desculpa, tá. vamos lá. Então, as mulheres sofrem vários tipos de violência, né? Elas são ensinadas a várias coisas desde criança, né? Nós somos ensinadas a cuidar de boneca, a várias coisas que nos levam a ter, talvez, o casamento como o auge da nossa vida, Sim, sim, tá? Sem outros sim, propósitos, né? sim, E o sim. homem, ele já é criado para conquistar, para inovar, para fazer coisas, né? Para voar com o aviãozinho, e ele sempre está. Então, essas pesquisas, principalmente a doutora Valesca Zanello, que esteve conosco ano passado, traz quesitos aqui para a vida das mulheres que libertam as mulheres de várias coisas que aprisionam elas, tá? Eu acho que isso que é legal falar. Uhum. E Legal. eu comecei, eu comecei minha participação daí nos movimentos sociais e nos conselhos. Aham, aham. Que foi quando a gente se conheceu, né? Quando eu te conheci foi no ano passado, em 2019, né? No primeiro semestre. Aham, Você era, então, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, né? sim. E acompanhando o teu trabalho, foi um ano de muitas realizações. Durante a tua gestão, tiveram conquistas, a nível estadual, né, Ju? Então, assim, você teve uma gestão realmente extraordinária. E eu gostaria que a gente conversasse um pouco sobre essas tuas conquistas, para a nossa cidade, né? Enquanto presidente do Conselho Municipal. A gente pode começar a falar, Ju, com a assinatura do Pacto Estadual Maria da Penha. Eu tive a oportunidade de estar presente naquele momento contigo, né? Quando então o nosso prefeito assumiu aquele compromisso e se comprometeu com a assinatura do pacto. O que representa para nós mulheres aqui de Joinville, Ju, a assinatura desse pacto? Então, Fran, você é muito preciosa, né, em me dar esses elogios todos, né? Mas infelizmente eu tenho que te falar que foram conquistas, mas assim é muito pouco em relação àquilo que a gente tem que conquistar ainda, tá? Entendi, Infelizmente, entendi, tá? entendi. O Uhum. que que acontece? Os conselhos municipais, eles são primordiais em todos os municípios, tá? Então, os municípios precisam ter conselhos. E precisam ter participação da sociedade civil, tá? Então, o que que acontece? Uma cidade que tem um conselho e não tem participação da sociedade civil ou não permite a participação da sociedade civil, é uma cidade autoritária, tá? É uma Certo, cidade que não certo. dialoga e é um governante que não quer opinião pública e que quer fazer assim, tipo assim, eu faço o que eu quero e não quero ouvir ninguém, não quero crítica de ninguém, tá? Então, Uhum. isso é muito importante deixar claro, né? O que que acontece? A assinatura do Pacto Estadual, tudo que foi feito é uma construção de gestão. Então, você é candidata a vereadora agora, certo? Sim, sou Vamos supor, se você pré-candidata. for...
pré-candidata, né? Vamos supor se você fosse candidata a prefeita, tá? Se você fosse eleita, o ideal, por isso que eu digo que eu sou utópica, tá? Porque eu gosto de sonhar bastante. O ideal na política é que o governante seguinte, ele desse prosseguimento às políticas corretas que estão sendo efetuadas e fosse melhorando e inovando naquilo que precisa. Claro. Só que não é assim. Isso de maneira geral, né? Em todos os Isso. segmentos, né? Deveria ser, né? Mas a gente sabe que não é. Lá no conselho, a gente entrou em acordo. O que acontece? A gente conversou. A Júlia, que era a presidente anterior, elas tinham feito uma pesquisa de campo já em Londrina, tinham ido numa viagem, feito a pesquisa de campo lá na rede, visto a Secretaria de Políticas Públicas. A gente conversou e alinhamos. Vamos continuar a linha que nós temos que conquistar. Então, o que acontece? Eu, estando no Conselho Estadual, também sou conselheira estadual dos Direitos da Mulher, o Conselho Estadual criou o Pacto Estadual Maria da Penha. Mas por que, Fran, criou o Pacto Estadual? Não tem o Pacto Nacional? Porque o Pacto Nacional, com os novos governantes, o Michel Temer, depois o Bolsonaro, acabou, né? Eles praticamente, esse pacto não existe mais. Ele existe lá, o documento redigido, mas ele está inválido. Na prática não funciona. Isso. Então, por que a força do conselho que eu estou te falando? Porque o conselho estadual, na gestão da Sheila, que é maravilhosa, que veio ano passado aqui e deu um show em relação a políticas públicas numa palestra, ela, com a gestão dela, junto com o conselho, criaram o pacto estadual para que o Estado ficasse fortalecido e não sofresse os desmontes que o nacional estava sofrendo. Entendi. Tá? Então, tudo bem, está acontecendo esse desmonte lá, mas vamos pactuar aqui o Estado, vamos fazer o Estado se integrar com esse pacto, porque pelo menos a gente preserva o Estado de Santa Catarina. E deu certo, tá? O texto foi redigido, com muito custo, todas as secretarias do Estado, o Judiciário, todo mundo assinou, o governador do Estado assinou, e Joinville também fez toda a análise do documento, verificou o que podia, o que não podia, tal, e resolveu assinar, tá? Então, isso realmente, show. Eu acho que sem essa assinatura já o município tem um compromisso e eles não podem sair daquilo. Se eles saírem daquilo, a gente pode cobrar e dizer assim, opa, mas você assinou aqui, isso não pode acontecer, tá? E então, a grosso modo, só para o pessoal entender, o que é esse compromisso? Quais são, assim, as principais cláusulas desse compromisso que o prefeito assume perante a sociedade? Então, o Pacto Estadual, ele traz as diretrizes básicas de prevenção e de atuação do município em relação a enfrentamento à violência, tá? A enfrentamento à violência contra a mulher, tá? Então, o que acontece? O município, ele não pode sair dessas diretrizes que são nacionais e nós temos esse documento, assim, livre para todo mundo ler. O Conselho disponibiliza e tem também no Conselho Estadual, tá? A violência, ela não respeita classe social, raça, etnia, religião, gênero, idade e grau de escolaridade. Tá? Isso é importante falar, que a violência está inserida em todos os contextos. Não é só a mulher pobre, não é só a rica, é todos os contextos, né? Não é só a branca, não é só a negra, é todo mundo. Né? Virou uma epidemia. E é um assunto de toda a sociedade. Sim. Então, é um problema social, jurídico, político, religioso, cultural e de saúde pública. Tá? Então, a gente está vivendo uma verdadeira epidemia. Tá? Então, tem a epidemia da dengue aí, né? Tem o mosquito, a gente está vivendo uma epidemia. E a gente vai ter que combater o condutor dessa epidemia. E é engraçado que a gente acha assim, em pleno século XXI, né, com a mulher já despontando no mercado de trabalho e tudo mais, tantas conquistas que as mulheres tiveram, né? Jornada tripla, né? Jornada tripla. A gente, por vezes, pensa que não pode estar acontecendo isso, e acontece, né, Ju? E acontece e é muito, né? Sim. Depois do pacto, a gente assinou a implementação da rede de enfrentamento, que também foi algo que veio da gestão anterior.
Ah, tá? Então, entendi. Mas foi implantado durante a tua gestão, sim, né? sim. Então, o que que a gente espera? A gente espera que as gestões venham e a gente vai seguindo com a trilha das Claro, conquistas, claro, né? correto. Então, a rede foi uma pesquisa de campo feita em Londrina, tá? E agora ela é decreto municipal. Então, ela existe por decreto municipal. Aham. E você organizou alguns eventos também que foram bem ricos para as mulheres de Joinville, né, Ju? Teve o primeiro seminário, né, das mulheres da região norte, né? Que foi um evento Sim, super legal, né? Quantas mulheres foram reunidas no sim. seminário? Há mais de 400. Mais de 400, Mais né? de Foi um evento 400. belíssimo. Foi um dia inteiro de palestras, né? E Sim, foi à noite. à noite. Foi à noite. O que que acontece? A minha ideia era, a gente precisa dialogar com a região. Joinville é a Uhum. maior cidade do estado. E nós temos uma região muito carente de informação sobre política pública para a mulher aqui, tá? Seja Araquari, São Francisco, São Bento, nós temos essa região aqui muito próxima de nós. Então, nós fizemos esse diálogo com todas, né? Se reunimos, fomos visitar várias regiões, a Ana foi através da prefeitura, para que a gente pudesse se fortalecer. Por quê? Porque as mulheres se fortalecem juntas, Sim, nunca separadas, né? Então, o fortalecimento da mulher é sempre em grupo, sempre juntas e nunca individual. É muito difícil individual. Então, sim. foi nessa questão que a gente fez para a assinatura do pacto e Aham. para dialogar com a região. Perfeito, não, foi belíssimo o seminário. E depois teve também o quarto seminário de combate à violência contra a mulher e novas masculinidades, onde Isso, a vocês gente trouxe trouxeram a professora, né, Valesca Zanello, isso. né? Isso, a professora doutora Valesca Zanello, ela é referência hoje no Brasil na questão de gênero. Não tem ninguém com autoridade como ela para falar na área. Ela é psicóloga, né, doutora em psicologia. Nós temos também a professora aqui de Florianópolis, a Jimena, só que ela não poderia vir também na data, mas a ideia era a gente fazer uma capacitação, né, para que a gente pudesse fazer o máximo de informações para que a gente pudesse trazer o máximo de. É educação, é aquilo que eu te falei, a educação Sim, liberta. sim. Quanto mais educação, mais as pessoas vão se libertar, mais as pessoas vão mudar as suas atitudes. É. E isso tá meio confuso mesmo, né? Esses novos termos, né, Ju? Essa, né? Isso realmente não é todo mundo que entende e que sabe, né? Sim, E acaba, às vezes, até gerando um preconceito, né? E realmente a educação isso. vem eliminar isso, né? E depois teve Outra também um. coisa, Oi, pode é falar. isso que eu ia te falar. Logo em seguida, nós fizemos um curso de políticas públicas de gênero, junto com a Fundação Ulisses Guimarães, com certificado pelo MEC. Tá? Aham. Até a CIG participou, ela não ficou até o final, mas ela participou de alguma forma ali com duas representantes, tá? Por que que a gente fez esse curso? Porque é necessário. Nós precisamos, para trabalhar com a saúde, você vai contratar uma pessoa técnica, não vai? Sim, claro. Para trabalhar com qualquer setor, você vai trabalhar. Então, a ideia era, assim, trazer informação, mas trazer cursos onde trouxessem explanação de assuntos muito importantes e básicos para início de implementação, né, e de falar do assunto mesmo. Aham. Isso a gente está trazendo só os fatos principais, né, Ju? Sim, Fora o dia a dia do conselho, né? sim, muito trabalho, Todas as muito campanhas de trabalho. conscientização, todas as Sim, mulheres que eu vi vocês ajudando, né? Então, trouxemos aqui os grandes feitos ali desse ano de gestão da Ju, mas é um dia a dia pesado, né, Ju? De muito sim. trabalho e é um trabalho voluntário, né? Isso. Então, o que que Essa acontece? Eu presidência, trabalho fora, eu sou colaboradora do Centro Universitário Católico SC, eu estudo, eu sou mãe, eu sou esposa, então a gente vai acumulando aí, sou conselheira estadual, sou aqui vice-presidente da ONG, a gente vai acumulando, né? A gente vai acumulando e vai tentando fazer algo para melhorar o mundo. sim, é um chamado, né, Ju? Eu acho muito bonito essas pessoas que se entregam a esses chamados de fazer algo mais pela sociedade, que entendem a relevância disso, né?
Porque é muito Sim. fácil você ficar ali na tua zona de conforto, né? Ah, eu não vou me envolver, ah, eu não tenho tempo, né? Como eu vou agora nessa história de política, né? Também era muito mais fácil para mim ficar ali no meu conforto, né? Não vou me expor e Sim. tudo. Mas Você é eu muito senti, corajosa. eu senti bem forte esse chamado, sabe, Ju? E Que foi bom, assim, foi difícil tomar a decisão, mas foi lá de dentro do meu coração. Então eu que tenho bom, certeza que eu tomei a decisão certa porque eu ouvi lá que dentro. legal. E eu te parabenizo realmente por essa dedicação, né? Essa dedicação voluntária, né? O que você recebe em troca é os benefícios das pessoas, né? Mas, na verdade, o universo devolve tudo, né, Ju? Devolve, a gente leva bastante paulada no caminho, tá? Mas não tem problema, a Devolve, gente segue. devolve em dobro, né? Uma hora vem, né? Devolve. É Sim, bem isso. Mas, Ju, voltando aqui às políticas públicas, né? O que você considera o cenário perfeito para um município para trabalhar com esse enfrentamento à violência? tá. Eu só vou responder a pergunta que tu falou do Pacto Estadual ali que eu passou, né? As principais diretrizes que tem no Pacto Estadual são os serviços básicos que o município precisa ter para atender as mulheres, tá? E para combater o machismo, Ah, tá? sim, E que nós vamos tá em casa falar essa agora, e sim. que nós vamos falar agora, tá bom? Sim. O que que acontece? O censo de 2010 diz que Santa Catarina tem 500 mil mulheres a mais que homens, tá? Então, me digam, né? Por que que nós temos tantas poucas mulheres na política ou, né, em lugares de poder, tá? Eu não, é inconcebível, né? O voto feminino no Brasil em 1932, Uhum. que começou, né? Na lei 2.848, eu trouxe algumas anotações aqui, né? Ainda existia o débito conjugal. Então, o que que acontece? Foi alterado em 2005. 2005. Então, o que que acontece? Se a mulher fosse estuprada pelo marido, não tem problema, tá? E essa lei foi mudada só em 2005. Então, assim, as conquistas são muito recentes, Uhum. né? Então, os movimentos sociais, eles são primordiais para os municípios, né? O município, ele precisa incentivar que tenha grupos de mulheres, grupos feministas, e que discutam a temática, porque elas estão diretamente ligadas às mulheres da comunidade, tá? Uhum. As realidades que eu e você não estamos habituadas ou não estamos na vivência, mas elas têm, e elas precisam ter voz. E uma política pública para a mulher tem que ser vista com a diversidade e a pluralidade das mulheres. Eu não sou igual a você, Fran, Sim. né? Então tem as mulheres que são casadas, as que não são casadas, as que têm filhos, as que não querem ter filhos, as empresárias, as empregadas, tem as negras, tem as brancas, tem as indígenas, tem as lésbicas, tem as trans. Tem uma infinidade de nenhum grupo é igual ao outro. Então Uhum. eu não posso falar só com uma. Claro, claro. Não tem como. Não tem como. Então, primeiro precisa ter esse viés, né? Violento, uhum. Plural, Uhum. plural, né? E para saber dessa pluralidade, tanto as vereadoras, as prefeitas, né? Os conselhos precisam estar ligados a esses movimentos sociais para que Uhum. entendam as reivindicações e as realidades, tá? Senão a gente fica na bolha, não dá para ficar na bolha. Sim. Então, a primeira coisa que o município precisa ter, movimentos sociais e conselhos municipais. Uhum. Certo. Básico, básico. E o conselho municipal precisa apoiar o movimento social, Uhum. Tem que andar tá? junto. Então, Uhum. ele tem que apoiar, porque o movimento social, ele é uma voz, né? Ele é uma voz que está gritando lá e ele precisa de apoio. Assim como a Uhum. sociedade civil precisa de espaço dentro do conselho e precisa ter voz, né? O que que precisa depois disso? Agora tem eleição, correto? Sim. Então, o conselho, o movimento social vai fazer um plano para apresentar para os candidatos, Sim. né? E vão dizer assim, nós queremos uma secretaria. Por quê? Joinville é a maior cidade do estado, nós queremos uma secretaria. Ou a outro município é menor, quero uma coordenadoria, com uma equipe, Uhum. orçamento. Então, precisa a elaboração do ciclo orçamentário governamental, que é o PPA,
né? Aham. Não tem. Então, se o teu candidato, no plano de governo dele, não tiver um plano de OPMs, que é o Organismo de Políticas para as Mulheres, se ele não tiver no plano de governo dele, já esquece, tá? Esquece que ele não Aham. vai fazer nada. Já vão Porque ser todo. 4 anos de mandato já Sim, sem esse sim. espaço. Por quê? Porque quando você faz a tua candidatura, você já tem um plano de governo que você apresenta, seja online, seja em panfleto. Vou fazer. Na saúde vou fazer isso. O governante tem. Então, se ele não tem, então esquece, tá? E se Uhum. ele aprovar alguma coisa que as mulheres vão lá entregar para ele, né? Na última eleição, teve uma audiência Uhum. pedindo a secretaria. Então, tem que pedir para que no projeto de lei de diretrizes, na LDO, na LOA também, estejam esses valores. Uhum. Porque não tem como criar uma OPM sem valor. Uhum. Então, se lá no plano dele orçamentário não tiver, Uhum. também não vai ter. Então, você Então, vai essa é pedir, uma luta que a gente tem que ter esse ano, né, Ju? sim, De você tem acrescentar, então, de preferência, uma secretaria da mulher, né? Que Joinville de não tem, preferência, né? E de seria muito preferência. importante que tivesse essa secretaria da mulher nesses planos desses futuros, desses Sim. candidatos hoje, né? Pré-candidatos a Quando prefeito. ele se elege, ele vai ter que fazer o plano orçamentário. E vai Sim. ter que ter no plano orçamentário isso. Uhum. Depois, tá? Depois disso, a cidade precisa ter um diagnóstico social da violência, Ah, tá. tá? Tá. Joinville já tem o plano pronto, Uhum. precisa de grana, 400 mil, Para fazer tá? o diagnóstico. Precisa fazer o diagnóstico. No estado foi a lei, em 2015, 16.620, foi firmado que vai ter observatório da violência, só que ele ainda não está atuando. Vai Uhum. começar a atuar ainda, tá? O Conselho Estadual vai participar das reuniões, mas ainda não começou o trabalho. Então, desde 2015, no estado já tem o Observatório da Violência por lei, mas não está funcionando, tá? Então, Joinville tem o plano do diagnóstico, mas não tem dinheiro para fazer. Para fazer o Foi, diagnóstico. foi lá para Brasília, a Ana foi lá para Brasília de avião, levou lá, mas não foi aprovado, não Aham, recebeu aham, ainda nada. Então, toda cidade tem que ter um diagnóstico. aham. Depois disso, o município precisa fazer algo básico, ele não precisa criar a roda, ele precisa fazer a roda andar. A Lei Maria da Penha é uma lei premiada, uma das Uhum, melhores. Ele só precisa fazer a lei cumprir, né? uhum. Que tem todas as diretrizes ali dentro da lei. E depois, eu trouxe alguns dados aqui para ti, tá, Fran? Ótimo, Ju, ótimo. Tá? Então, o estado de Santa Catarina, que eu mandei para ti, ele teve com muita luta uma coordenadoria do estado, uma coordenadoria de políticas públicas para as mulheres. Na época do Luiz Henrique, era ligado ao gabinete do governador. Certo. Depois que ele saiu, foi para assistência social. Então, quer dizer, ele tinha uma verba direto com o gabinete, daí depois tiraram, já foi para assistência social e ele ficou vinculado só com aquela verba que sobrava ou que tivesse. Tá? Diminuiu já. Mas ainda tinha coordenadoria, uma luta dos conselhos, isso foi lutado, foi pedido muito. Aham. Infelizmente, agora foi retirado nessa gestão. Nós não temos mais uma coordenadoria. Retirado pelo Nós nosso governador Moisés? Infelizmente, infelizmente, tá? O que que aconteceu? A Alesc fez a bancada feminina, junto com a deputada Luciane Carminati, fizeram uma ementa para que os deputados votassem e deixassem a coordenadoria continuando, né? Devido aos números, devido à violência, à atualidade do Brasil, né? Que é um escândalo. Infelizmente, não, 21 votos não e 9 votos sim, Nossa. tá? Então, Ai, que triste, né? A gente o tem que 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 o lutar Estado muito tem? ainda. Muito. E o que que o Estado tem hoje? O Estado tem uma gerência. E a gerência ela tem que pedir permissão para a diretoria tem que pedir para o secretário para depois. Tá Meu, entendendo? Então, é uma aqui coisa as coisas que. não saem do lugar, Não. né? Nós temos uma pessoa muito querida e técnica, especialista em políticas públicas para mulheres, que é a Fabiana. Só que, Aham. infelizmente, não tem como trabalhar, né? É, porque uma andorinha sozinha não faz verão. O que que você vai fazer sozinha? Nada? Sim.
né? E Sem apoio, né? eu trouxe agora outros dois dados para ti que eu acho muito importante, né? Eu estive em Lages, fui fazer uma visita para a cidade de Lages como conselheira estadual, levando o pacto estadual para elas lá. E Lages hoje é a única cidade que tem uma secretaria de políticas para mulheres, Aham, tá? aham, Como que aham, elas conseguiram isso? Na campanha política. aham, aham. Foi feito projeto, foi feito conversa, foi feito reunião, foi feito balanço, foi feito. Claro, E claro. elas conseguiram. Mas A eu secretária, entendo que a hora de amarrar é na campanha mesmo, né, na Ju? Porque campanha, na depois, campanha. né, É isso. tem que Elas têm amarrar agora. 14 funcionárias, 14. 14 funcionárias, um prédio próprio. Elas têm a lei da justiça restaurativa lá funcionando. Elas têm a Aham. conferência integrada entre os conselhos. Elas têm convênio com uma parceria com uma ONG que é Paternidade Responsável lá. Uhum. E elas ainda estão trabalhando com o programa Mulher Viver Sem Violência, que já está, o governo acabou com esse programa, mas elas ainda continuam trabalhando com ele lá. E você sabe se as estatísticas de violência em Lattes, elas diminuíram? Já teve, assim, esse Diminuíram. reflexo imediato? Sim, lá o índice era muito alto, né? O Aham, índice era o mais alto do estado. Então, diminuiu bastante. Elas atendem a região quase toda, tem algumas cidadezinhas ao redor, e sim. elas estão ganhando um micro-ônibus tem o ônibus do programa Mulher Viver Sem Violência, mas elas estão ganhando um micro-ônibus para continuar fazendo esse trabalho na região. Aham, Orçamento, tá? Elas têm muito orçamento para utilizar. aham. Importante. E eu li agora recentemente, Ju, que Tubarão vai ganhar uma Casa da Mulher, né? Então, o que que acontece? A gente vai ter que esperar. Por quê? Porque o Estado não está sabendo disso, tá? Infelizmente. Aham. Foi algo que saiu, mas a gerência não sabe, o Estado não está sabendo de nada, e talvez, né? Eu acredito, tomara que não seja, estou torcendo para que não seja, mas talvez pode ser campanha política também, tá? Mas a princípio eles ganharam realmente o valor, tá? Vai Mas tomara, não tomara, foi, porque mas não. Uhum. esses cases, eles abrem espaço pra gente, né? A gente tem o exemplo de Lages, ó, Lages tem, funciona. Poxa, se Lages tem, como que Joinville não tem, Nossa, né? sim, Tubarão tem, funciona como que muito. Joinville não tem, né? Então, é Isso. importante que essas cidades também conquistem, né? Para também nos ajudar a dar mais prioridade para a mulher, né, Ju? Sim, sim. Eu trouxe para ti aqui o dado de mais um município só, para a gente fechar essa parte, para você entender o que, que o município precisa, né? São Domingos. São Domingos é uma cidade pequena, 10 mil habitantes. Eu estive lá e realmente eu sou apaixonada por São Domingos. São Não sei Domingos nem onde fica. tem uma prefeita, Aham. 4 vereadoras, tá? Nossa, nossa. Eles têm 20 grupos de mulheres organizadas, que são movimentos de mulheres, então eles nunca chamam clube de mães, eles não chamam por esses nomes, tá? Eles Aham. aboliram esses nomes lá, para que não incentive, né, para que essas mulheres não fiquem estigmatizadas. Ah, a mãe. Não, é grupo de mulheres organizadas, tá? Uhum. E elas têm a coordenadoria de políticas para as mulheres, ligada ao gabinete do prefeito com orçamento, e tem um centro de referência de atendimento à mulher vítima de violência, que também é com verba federal. Aham. Deve ter praticamente zerado os índices de violência por lá, né? Sim, sim. E elas são Muito forte. referências em campanhas, congressos e palestras, tá? Olha só. É. Elas É. me contaram o seguinte, tá? Elas contaram que só foi possível eleger uma prefeita porque elas trabalharam com esses grupos, para você ter uma ideia, aqui a gente conseguiu colocar 400 mulheres, né? Ali Aham. no auditório, tá? Sim. Mas elas conseguem, por ano, colocar 500 no auditório delas, Aham. tá? Uma cidade de 10 mil 10 habitantes. mil, 5% da 10 população. mil. Então, se você ver o vídeo das vereadoras, as vereadoras têm a Aham. mesma fala no quesito em relação à mulher. Por quê? Porque foi criada uma cultura na região, tá? Contra o machismo, foi criada uma cultura, então todo mundo fala a mesma língua. É muito legal. Que legal, gente. A gente tem que se espelhar nesses exemplos de Tem, sucesso, né? Tem que se tem. espelhar, tem que buscar inspiração e fazer igual. Tentar fazer Sim. igual, né?
Então, o município precisa ter um conselho forte, Aham, movimentos sociais fortalecidos, tá? Precisa ter uma secretaria, no caso de Joinville, vamos dizer, né? Uma secretaria, no mínimo, uma maior cidade do estado, é. ou uma coordenadoria bem estruturada, Uhum, né? Precisa ter um centro de referência de atendimento, uma Casa da Mulher Brasileira, que nós temos uma aluna do curso de arquitetura do Centro Universitário Católica de Santa Catarina, que o projeto do TCC dela foi, é, ela desenhou e ela fez toda a construção da Casa da Mulher Brasileira para Joinville, aham. baseada na Casa da Mulher Brasileira de Curitiba. E ela vai entregar isso. Legal. Então teria o projeto praticamente pronto, né? Sim. Por quê? Porque o centro de referência ele tem todos os serviços juntos, tá? A gente não precisa daí separar a delegacia da mulher, que a gente já tem os CREAS, os CRAS, né? O serviço especializado, ele tem todos os setores dentro, seja Uhum. jurídico, psicológico, né? Junto com o E aí a conselho mulher vai tutelar, num lugar só, né? só, Vai num ali, lugar conta só. a história uma vez só, né? E- Sim, Ai, Ju, pois é, vamos sonhar, eu tô contigo, vamos sonhar por esse cenário sonhar. perfeito, né? Sonhar, É verdade. arregaçar as mangas e correr atrás dele, né? Sim. Ju, você pode explicar para nós aqui um pouquinho quais são os tipos de violência que a mulher sofre? Porque a gente pensa em violência, pensa só na mulher apanhando, mas não é só isso, né? Não, Existem outros tipos de violência também com a mulher já classificados, né? sim. Eu vou falar violência, eu vou te dar alguns exemplos reais, porque eu acho legal a gente compartilhar testemunhos que fica mais real e as pessoas podem entender melhor, tá? Primeiro, a Ótimo. violência física é aquela que você vê que está marcado, né? Alguma coisa está marcada no corpo da mulher, tá? Eu vou dar um relato para vocês de uma situação muito triste, muitos anos atrás, tá? Muitos anos atrás. Eu visitava uma família e essa moça estava grávida, tá? E um certo dia eu cheguei lá na casa dela, estava tudo fechado, né? Eu bati na porta e ela atendeu, tá? Alguém atendeu, não foi ela, porque ela estava grávida. E ela estava no quarto escuro, tudo fechado. E daí ela pediu para mim que deixassem eu entrar. Quando eu entrei no quarto, ela tinha ganhado o bebê. E ela estava roxa da cabeça até os pés. Ela não tinha nem olho, tá? E eu não tinha nunca visto. Eu me apavorei. Na hora, sim, eu me apavorei, né? Tentei me controlar. E ela estava muito roxa, muito roxa. Ela apanhou tanto que ela foi direto para a maternidade ganhar o bebê, tá? E ela estava com a casa toda fechada porque ela não podia ter parente, ela não podia atender ninguém, ninguém podia saber que ela ganhou o bebê. Uhum. E daí ela teve confiança de compartilhar aquilo comigo, né? E eu falei assim, meu Deus, e como é que no hospital ninguém falou nada? Daí, na época, a enfermeira tinha que dar o questionário, né? Porque estava nítida a violência. E a enfermeira pediu para ela se ela queria denunciar o marido. Ela me relatou, eu estou contando uma história real para vocês, tá? E ela me relatou que uma esposa de um colega desse marido conversou com ela e pediu para ela não denunciar, porque era pai da filha dela, porque a filha dela ia crescer, ia saber que o pai tinha sido denunciado. Por algum motivo, essa amiga dela, não sei por que, fez isso, Meu tá? Deus. Horrível, tá? E essa mulher teve que passar por essa situação, tá? Então, essa é violência física, deixar marcas, é soco, é tapa, quebrou o dente, bateu, tá? Você sentiu dor, tá? A segunda que a gente vai falar que está na Lei Maria da Penha é a violência psicológica. Também quero dar um exemplo real, tá? O que que acontece? Tinha uma conhecida, muito conhecida, muito próxima, e ela tem uma disfunção, então ela não é magrinha, o ideal estético esperado das mulheres, tá? E ela queria emagrecer, mas assim, ela sabia que os genes dela não era esse. Aham, não ia ajudar. Não ia ajudar. Então, o que que aconteceu? O marido dela não aceitava que ela ficasse naquele peso. Então, o prato de comida para comer quem fazia, a quantidade era o marido. Ai,
o marido fazia a quantidade, olha, agora hoje tu vai comer esse tanto aqui, porque você tá gorda, tá? Então tem que Tava fome. emagrecer. Né? Então, o que que acontece? É uma violência psicológica que está dizendo para ti assim, olha, ou assim, ah, você é louca, né? Quantas mulheres já ouviram uma briga de marido, alguma coisa, o marido traiu, alguma coisa. Ah, não, você é louca, capaz, eu nunca fiz isso. E a mulher acaba se sentindo, ah, não, eu sou louca mesmo. Eu sou louca Você é mesmo. burra, você não tem capacidade, né? É. Eu te Então, sustento, você vai fazer o quê sozinha, né? Você não isso. tem capacidade Quem vai para te querer? nada, né? Quem vai te querer? Você é Né? feia, né? Mulher linda, você é feia. Faz ela acreditar Sim. que ela é feia, né, Ju? Sim. Eu digo, como estudante de psicologia, eu estudo psicologia hoje porque eu sou apaixonada por psicologia, e eu digo para vocês que a violência psicológica, ela está tão presente na vida das mulheres, que passa despercebido, Sim, elas naturalizado. percebem. Tá? A violência sexual, Sim. né? E daí eu quero dar o exemplo agora, que é bem real na vida das brasileiras, que eu falei antes do débito conjugal, que nós fomos criadas para satisfazer os desejos dos maridos, né? Então, o que que acontece? Eu já fui em grupo de mulheres, vou relatar algumas situações, tá? Um grupo de mulheres e daí as mulheres falando de assuntos, né? Uma capacitação lá, e a pessoa que estava dirigindo falou assim, ó, teu marido tá irritado, tá triste, é porque você não está, né? Você Dando não pra está ele. isso, você não está, né, satisfazendo aí, você débito conjugal, você não está dando para isso, você não está satisfazendo, né? Então, isso incentiva que as mulheres façam algo sem o seu consentimento, sem elas quererem. Então, a violência sexual pode acontecer também dentro do casamento, Sim. né? Então, nós temos que renovar essa fala aí, né, que a gente não precisa, né? Isso Então, a quase violência... não é falado, né, Ju? Realmente a gente Não, traz essa educação de que a mulher tem que satisfazer, sim. né? Eu Tá lá. estava olhando, eu estava olhando antes, é importante falar também, o Brasil é um grande consumidor de pornografia, Uhum. tá? Então, o que que acontece? Muito estupro, né? As mulheres são muito violadas no Brasil. E é muito interessante que uma pesquisa feita por uma aluna da professora Valesca Zanello, ela fez uma pesquisa com mulheres de um país e com mulheres do Brasil, né? E as mulheres do Brasil estavam no outro país. E daí elas falaram que sentiam falta do Brasil, porque elas eram assediadas, elas eram, né, se sentiam bonitas, as pessoas falavam. E as mulheres do outro país, não, elas não sentiam falta disso, porque elas não têm isso. Aham, aham. Para elas não faz falta. Nós somos, no Brasil, a gente é como se fosse um objeto sexual, a mulher, Uhum. né? Uma ilustração bem fácil de a gente dizer são as propagandas de cerveja. Agora estão mudando, né? Mas Uhum. antigamente você via que era um absurdo, nossa, cada nome. Até eu vi uma pessoa aí conhecida que fabrica cerveja esses tempos, e ele fabricou uma cerveja e colocou uma mulher nua e embaixo vadia o nome. E eu falei, não, eu não acredito que ele, sabe assim, eu fiquei horrorizada. Então, a violência sexual, ela não chega só no ato Aham. Sim. sexual, né? Mas Ela, de várias outras formas. ela tá enraizada na nossa sociedade, né? Enraizada, enraizada, infelizmente, É. infelizmente. A violência patrimonial, e daí eu estou fazendo um curso do governo federal agora, que é gratuito, um curso de enfrentamento à violência na pandemia, tá? E achei muito legal que uma pessoa do governo federal, ela estava contando os trabalhos que o governo federal está tendo agora na pandemia. Ela falou assim, nossa, eu estou trabalhando demais, tem muita denúncia, né? Um aumento da violência muito grande. E ela falou que tem uma novo tipo de violência patrimonial que ela está tendo que tratar. O auxílio emergencial. Nós temos o auxílio emergencial para mães solo, certo? Aham. E tem para pai solo. E o pai que não está com a criança está fazendo o cadastro como se ele estivesse com as crianças. Aí a E mãe ele vai acaba, cadastrar e não recebe. não consegue. E daí ela está denunciando lá para o 180 e eles estão tendo que entrar
E eles estão tendo que entrar com recurso para ver o que aconteceu. Então, eles estão assim. E ela falou: essa é a nova violência patrimonial da epidemia do coronavírus. Nossa, é muito triste. Meu Deus. A, a Tem mais violência algum moral. tipo, Ju? Tem, ó, Tem? tem na Lei Maria da Penha a violência moral, que é calúnia, difamação, injúria, né? E entra todos. Aham, Eu, como teóloga, aham. na teologia a gente estuda mais um tipo de violência, tá? Que entra na psicológica também, que é a violência teológica ou religiosa. O Brasil é um país muito religioso e muitas vezes os textos bíblicos são usados para diminuir a mulher, ou subjugar a mulher, ou até mesmo que a mulher não tem os seus dons, né, nas suas comunidades realizado com equidade, Sim. tá? Então a Isso vem gente lá da coloca isso época também. das bruxas queimadas, né? Então a gente traz como teóloga, nós temos a Márcia Blasi, né, e ela traz essa violência também, que é bem naturalizada no nosso país. Sim, sim. Ai, ai, muito trabalho pela frente, gente, muito. Mas a gente Muito. não pode fechar os olhos, né? Tem que olhar e tem que Sim, combater, né? Enquanto, como a sim. Ju colocou no começo da live, quanto mais informação a gente tem, mais chance a gente tem de combater, né? Fran, a gente não pode esquecer, tá? O Brasil é o pior país da América do Sul para ser menina, tá? É o quarto país do mundo em casos de casamento infantil, menores de 18 anos, tá? 5,5 milhões de crianças brasileiras não têm o nome do pai na certidão de nascimento. Meu Deus. A mulher tem tripla jornada, trabalha 7 horas a mais, serviços de casa, tudo. E as masculinidades, infelizmente, estão adoecidas. Aham, aham. É bem complicado, gente, bem complicado. Ju, e uma mulher que sofre algum tipo de violência, qual é o caminho, qual é o melhor caminho para ela obter ajuda? Qual é o caminho que ela tem que percorrer? As mulheres têm muito medo de denunciar, de procurar ajuda, elas têm vergonha, né? Vergonha. Muita vergonha, né? Assim, você que tem bastante experiência, muita experiência de ver na prática acontecer, que caminho que você sugere para essas mulheres que precisam de ajuda? Olha, o que a gente verifica em violência doméstica, né? As mulheres não têm coragem de denunciar. Elas têm coragem de contar para uma amiga, uma Aham. pessoa de muita confiança, mas elas não têm coragem de denunciar. Por isso que se nas empresas os gestores não tiverem capacitados, se na família as pessoas não tiverem capacitadas, como na farmácia, o sinal vermelho, né? Hoje teve uma notícia estarrecedora no jornal, uma mulher ficou 8 anos em cárcere privado e ela conseguiu mandar um bilhete para que salvassem ela. Então, assim, é muito difícil. O que eu vou relatar para vocês de violência doméstica? Nós temos uma visão equivocada da violência doméstica. Por quê? Porque a gente, normalmente, quem não tem conhecimento fala assim: já falei, a mulher não quer, volta pro marido. Não quer, não Gosta quer. de apanhar. Gosta de apanhar. Meu Deus, já fui, já chamei a polícia. Já chamei a polícia 2 vezes, ela falou que não era nada. O que acontece? A gente está tratando com um tipo de violência diferenciado. Uma coisa é você ser roubada por um ladrão, Fran. Você não conhece o ladrão. Você não tem nenhum sentimento por ele. A violência doméstica acontece por alguém que você ama e que você acredita que vai mudar. E teve um programa muito interessante que passou na TV, que eles foram no Tribunal de Justiça na hora que o agressor, depois de 5, 10 anos, já estava lá recebendo a sentença de, né, ao culpado. E eles foram fazer reportagem achando que iam achar mulheres chorando, gritando de alegria. Porque, Uhum. né, bom, vai dar sentença agora, o marido vai ser culpado, vai ter que ser preso, por serviço social, tal, tal. E o e tinha mulher chorando. Então as mulheres estavam chorando. E então ele passou exatamente o que é a violência doméstica. A vítima, ela ama e ela sempre vai acreditar que aquele casamento vai voltar, que aquela pessoa vai mudar. Tu tá lidando com sentimento.
Não Uhum. é com uma pessoa que você não conhece, né? Não é algo que você não conhece. É a violência doméstica em casa, né? É com uma pessoa muito próxima. Então, agora na pandemia, uma sugestão para quem sofre violência, tem um canal novo, que é o Telegram, tá? Agora você pode fazer denúncias pelo Telegram. Todas as Ah, que denúncias são ótimo. anônimas. É direitos humanos, agora, direitos humanos e mais uma palavrinha ali, depois eu coloco nos comentários, aí eu vou Vamos, achar. vamos colocar ali na live que Sim, vai ficar gravada, vamos colocar para a gente disseminar essa sim, informação, né, Ju? Porque ela é sim. relevante. Realmente, se a É mulher puder anônima, mandar uma mensagem ali pelo Telegram, manda. facilita, né? Sim, sim. Ai, Ju, a gente tá chegando aqui no final da nossa live. Acho que a gente não falou nem Eu metade, falo, né? A gente tinha muito mais para sim. conversar. Acho que vamos ter que combinar uma segunda edição. Eu vou pedir então, Ju, para a gente finalizar, para você nos deixar uma mensagem para essas mulheres que nos assistem. E Tá. Ok, eu vou deixar uma mensagem, eu acho que, assim, eu acho que eu vou deixar uma mensagem também para os nossos governantes aqui, né? Eu boa. sou um pouco. Nós precisamos de uma adoção de protocolo, eu marquei aqui, tá? Adoção de protocolo obrigatório em todo atendimento da área de saúde e saúde mental. Aonde que a mulher vai quando ela sai de casa, que ela tem violência física ou violência psicológica? Ela vai no posto de saúde, ela vai no hospital. Então, nós precisamos adotar um protocolo obrigatório onde seja notificado essas violências, tá? Dessas mulheres, tanto na saúde como saúde mental. E nós precisamos urgentemente da responsabilização dos homens na paternidade negligente, né? A punição do abandono paterno. E eu quero Aham. deixar aqui uma situação que aconteceu em Joinville. Uma mulher entregou o bebê na maternidade. Por lei, a mulher tem direito a entregar. Se ela não tem dinheiro, se ela se acha incapaz de criar aquela criança, ou por uma, sei lá o problema que, né? Ela entregou o bebê para adoção. Mas ela ficou com tanta vergonha que ela deixou o bebê ali na maternidade e fugiu. Uhum. E daí deu uma repercussão nesse caso, uma repercussão enorme no jornal, que eles queriam saber o nome da mulher, eles queriam saber quem era a mulher. Me E lembro essa disso. mulher se apresentou na delegacia, a delegada Georgia cuidou dessa mulher, preservou a identidade dela, e os repórteres foram lá na delegacia e pediram para a Georgia, né, para a delegada Georgia, não, quem é a mulher que deixou o bebê, que deixou o bebê? E daí a delegada Jorge falou assim: olha, por lei, ela tem o direito de deixar para adoção na maternidade e ela só deixou sem ser notificada porque ela ficou com muito medo que ela fosse discriminada por ter Aham. deixado. E a delegada Jorge preservou a identidade dela, né? Então foi um. Eu lembro que foi assim: todo mundo queria saber, o repórter queria saber o nome da Eu me delegada. lembro dessa, Mas me lembro desse caso. Foi amplamente noticiado. sim, A mas mulher mais uma ninguém. vez julgada, Sim, sempre mas, julgada. mas ninguém quer saber o nome dos 5,5 milhões de pais Sim, que não sim, estão na certidão de nascimento. Tá sim, entendendo? Então, a sim, responsabilização dos homens é urgente. É urgente. sim. E o cumprimento do artigo 8 da Lei Maria da Penha no sistema educacional. A gente precisa de educação contra o machismo nas escolas, nós precisamos educar as nossas crianças, e isso está na Lei Maria da Penha e precisa ser cumprido, né? Aham. Para que a gente tenha uma geração melhor. E as empresas precisam capacitar os seus gestores, precisam capacitar a sociedade inteira, assim como as farmácias estão fazendo com os farmacêuticos, né? Sim, Nós sim, precisamos de sim. toda a sociedade. Ju, temos 20 segundos. Eu te Oh, agradeço imensamente, foi maravilhoso conversar contigo. Já quero deixar combinada uma segunda edição. Temos mais, ah, temos mais coisa